Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do professor Hugo Vitor de Matemática 3 do terceiro período. A aula de hoje nós vamos falar sobre prismas. Vamos falar também sobre prismas especiais, que no caso seriam o paralelepípedo e o cubo. Então, se prepare para mais uma aula. Deixe o livro próximo, o cadernozinho próximo para fazer as anotações. Lembrando que eu estou gravando na minha residência, não estou em estúdio profissional. Então pode ter alguns ruídos aí ao fundo, certo? E espero que isso não atrapalhe o aprendizado de vocês. Lembrando também que esta aula de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Então, por favor, não compartilhem, mesmo que também seja para alunos do IF. Não passem para mais ninguém. Tudo bem? Então agora aproveita aí e acompanha a aula até já. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre prismas. Tem muitos objetos no nosso dia a dia que tem um formato de prisma, mas a gente vai precisar se atentar à definição formal matemática do que seria um prisma, certo? Então a ideia, vou primeiro dar a ideia para depois vocês terem uma noção mais formal. Nós vamos ter dois planos paralelos, certo, entre si, e em cada um desses planos nós vamos ter uma figura geométrica, um polígono lá da geometria plana. Pode ser um quadrado, um triângulo, um hexágono, um pentágono, qualquer um deles, certo? E eles têm que ser congruentes, ou seja, as mesmas medidas, tanto de lados como de ângulos de um polígono, têm que ser as medidas do outro, certo? A gente vai ligar, por meio de segmentos de retas, todos esses pontos que formam esse polígono. Aqui eu estou ligando os vértices para ficar mais claro entender, mas na verdade todos os pontinhos, tanto das arestas também, a gente vai ligar por meio de segmentos de retas. Esses segmentos de retas são todos paralelos entre si, certo? Então, ligando por meio de segmentos de retas paralelos, a gente vai estar construindo um sólido espacial, e esse sólido vai ser chamado de prisma, certo? Uma coisa que é interessante a gente ter em mente é que essa parte lateral do prisma, certo, vão ser paralelogramos, enquanto os dois polígonos que vão ficar em planos paralelos podem ser qualquer polígono da geometria plana, certo? Aqui eu peguei um polígono com 1, 2, chamar de A não, chamar de V. V1, V2, V3, V4. Seriam 5 vértices, na verdade podia ser quantos forem. Vn. Posso colocar dessa forma. Certo? Então são N vértices e, além dos vértices, todos os pontos que vão formar as arestas desse polígono, a gente fala lado do polígono. No caso, vai formar esses segmentos que a gente está vendo aí, ligando de um polígono para outro, de um plano para o outro. A ideia seria construir o sólido dessa forma. Mas vocês devem ter visto vários exemplos de prismas, né, já no nosso dia a dia. Dá uma olhadinha no livro, lá na página 200, ele já mostra alguns desses exemplos que são encontrados não só em construções humanas, mas também na natureza, certo? Vamos ver quais são os elementos de um prisma que a gente vai trabalhar durante as nossas aulas. Eu coloquei aqui um prisma para a gente pegar de exemplo, para mostrar quais são os elementos que a gente vai trabalhar. Alguns nomes que vão surgir no decorrer da aula, certo? Os polígonos que ficam em planos paralelos, que são congruentes entre si, esses dois que eu estou marcando agora, eles são chamados de bases do prisma. Então, um prisma tem duas bases. Está aqui uma base, está aqui a outra base. É bom ficar atento, certo? Que a palavra base não está relacionada só à face que fica no chão, não, no apoio não, viu? Base é porque são aquelas faces que ficam nos planos paralelos, de onde a gente tem aquela definição de prismas que eu falei agora há pouco. Então fiquem atentos com relação a isso, certo? Pode ter algumas situações em que o prisma está deitado e as pessoas tende a confundir base com o que fica no apoio, né, do plano horizontal, fica em cima da mesa. Não é bem isso. A definição de base do prisma aqui está relacionada aos polígonos que ficam nos planos paralelos, certo? Nós vamos ter essa parte lateral do nosso prisma, formada por paralelogramos. Na verdade, nós vamos ter a mesma quantidade que nós temos de lados
da base, nós vamos ter de faces na lateral. E é assim que a gente vai chamar, certo? De faces laterais. Nesse caso aqui, como eu fiz um pentágono, nós vamos ter 5 faces laterais. Além das duas bases, além das faces laterais, cuja quantidade depende de quantas arestas tem na base, a gente vai ter vértices, faces e arestas. Então, as faces já estão explicadas. Os vértices que nós vamos ter são os pontinhos. Essas quinas que a gente tem são os vértices. E nós vamos ter as arestas. As arestas nós vamos ter de dois tipos. Nós vamos ter as arestas da base, que são aquelas que ficam na base do nosso prisma. Na verdade, nós vamos ter as arestas da base, das bases, é tudo no plural, porque nós temos duas bases. Então, nós temos as arestas. Eu vou botar de outra cor para não confundir. Vou pegar aqui outra cor. Então, tanto você vai ter na base de baixo, como você vai ter na base de cima, nesse meu desenho, né? Ficou um embaixo e outro em cima. Você vai ter aí arestas da base. A aresta, como eu marquei só um, botar no singular. A aresta da base. Nesse caso, como é um prisma que tem a base que é um pentágono, ele vai ter 5 arestas da base superior e vai ter 5 arestas na base inferior. São 10 arestas da base no total. E nós vamos ter também as arestas laterais. São as arestas que ficam apenas nas faces laterais. Aqui são as nossas arestas laterais. No caso, eu marquei só uma aresta lateral. Nosso polígono é um pentágono, então ele tem 5 lados, né, 5 arestas da base, tem 5 vértices. Para cada vértice do pentágono vai sair uma aresta lateral. Então nós vamos ter 5 arestas laterais nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, certo? Para finalizar, a gente vai falar da diagonal. Qual cor eu vou pegar agora? Será que esse azul dá certo? Deixa eu pegar uma outra cor. Esse rosa, pronto. Se eu ligar um vértice a outro, não passando por uma face, não passando por uma aresta, se for por dentro do meu prisma, deixa eu ver se eu pego um aqui, ó. Esse vértice eu vou ligar com o vértice lá de baixo, ó, passando por dentro do prisma. Ficou um pouquinho tortinho. Aqui, eu quero ligar com esse. Posso até ligar com aquele lá de trás, não tem problema não. Fica melhor de marcar. Fiz errado de novo. Aqui. Repare que essa linha que eu construí aqui, ela está indo de um vértice a outro e vai passar por dentro do prisma. Ela não vai ficar arrastada em uma das paredes, em uma das faces. Isso aqui é o que nós chamamos de diagonal do prisma. Então, a diagonal tem que passar por dentro do prisma. Diagonal. Não pode ir de um vértice para outro por meio de uma aresta. Isso aqui não é uma diagonal. E não pode ir de um vértice para outro por meio de uma face. Isso aqui é uma diagonal da face. Não quero isso, eu quero que vá por dentro do meu prisma. Aí vai ser uma diagonal do prisma. São esses os elementos que vão surgir para a gente, são os nomezinhos que podem aparecer. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem tirar dúvida lá no nosso encontro no Meets, certo? Gente, vamos fazer aqui algumas observações sobre prismas, certo? Essas observações estão lá naquelas páginas do assunto. Começa na página 201 e vai até a página 202. E temos o seguinte. Primeiro, o que é uma secção transversal? Quando você tem um prisma, se você tem as duas bases em planos paralelos, ao pegar qualquer plano entre esses dois planos, você vai ter o que nós chamamos de uma secção transversal do prisma. Dessa forma, você vai ter como região de interseção, né, a figura que vai formar. Também vai ter o formato de uma das bases e vai ser congruente a essas bases. É como se eu estivesse fazendo um corte no meu prisma, certo? Sendo que esse corte tem que ser paralelo aos planos da base, não pode ser um corte inclinado. Se as bases estão bem na horizontal, a base está bem deitadinha, tem que ser um corte bem paralelo mesmo. Cuidado!
Fazendo o corte dessa forma, você está fazendo o que a gente chama de secção transversal. Secção é um sinônimo para corte, né? E essa figura que você vai ter na região do corte, ela é congruente à base, tem as mesmas medidas que as duas bases, tanto na medida dos ângulos quanto na medida dos lados. Certo? Então, ficar atento quando aparecer essa palavrinha, essa expressão, secção transversal. Nomenclatura de um prisma. Como é que a gente dá o nome de um prisma? O nome do prisma ele é dado de acordo com o número de arestas da base. Então, quando aparecer, por exemplo, um prisma triangular, não pense que é um prisma cheio de triângulo, não. Certo? As bases é que são triângulos. As paredes do prisma é que vão ser paralelogramas. Certo? Continua a ideia das faces laterais sempre serem paralelogramas. Um prisma quadrangular. No caso do prisma quadrangular, é porque a base é um quadrilátero. Prisma pentagonal, que as bases são pentágonos, e assim por diante, certo? Então fiquem atentos que o nome do prisma é dado pelo polígono que formam as suas bases. Não sei se vocês repararam, alguns prismas que eu coloquei estão um pouco inclinados. Na verdade, a gente usa a palavra oblíquos. Então existem prismas oblíquos e prismas retos. O que é que vai diferenciar um prisma oblíquo de um prisma reto? Prismas oblíquos, eles têm uma inclinação da face lateral com relação à horizontal, com relação ao plano que contém as bases. Fazer dessa forma aqui, por exemplo, um prismazinho bem simples, só para a gente ilustrar. Parece uma fatia de um queijo, não é isso? Repare que eu fiz aqui um prisma de uma forma que ele... Acho que é fome já, estou falando de queijo, comida. Repare que a parte lateral dele tem uma certa angulação, uma certa inclinação com relação ao plano da base. Se essa angulação for diferente de 90 graus, esse prisma você chamar de prisma oblíquo. Para ser um prisma reto, essa parte lateral tem que formar exatamente 90 graus com o plano da base. Tudo bem? Finalmente, tem uma expressãozinha que pode aparecer, que é a expressão de prisma regular. Quando ele falar em prisma regular, na verdade é porque as suas bases são polígonos regulares. Lembra do que é polígono regular lá da geometria plana? São polígonos que têm todos os lados com o mesmo tamanho, né? Todos os lados com a mesma medida, e todos os ângulos internos com o mesmo valor. Então, essa informação de que o prisma é um prisma regular vai me dar muita coisa interessante sobre a base. Por exemplo, se eu tenho um prisma hexagonal regular, é porque a sua base é um hexágono regular. Então, com a medida de uma aresta da base, eu já sei a medida de todas. Porque ele vai ser um polígono regular, então todas as arestas da base vão ter a mesma medida. Ok? Então, são alguns nomezinhos que podem surgir aí. Eu sei que é muita informação e que qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar lá no Meets. Podem ver o vídeo de novo, né? Vão vendo várias vezes até fixar. É uma opção. Mas dúvidas, vocês podem me perguntar lá no Meets, ok? O que é que eu posso cobrar de vocês envolvendo prismas? Sai da parte dos cálculos. Área lateral, área total e volume. São essas três coisas. Bem, área lateral, eu estava olhando o livro de vocês, ele comenta muito superficialmente sobre a área lateral e a área total, lá na página 202. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Eu vou fazer umas observações mais interessantes aqui, certo? Mas quem quiser dê uma lida lá nessa página 202, tem falando sobre a área de um prisma. Um dos elementos que eu não comentei direitinho com vocês, que eu vou voltar aqui para a tela dos elementos de um prisma, é com relação à altura do prisma. Eu vou até botar aqui outra cor. Já usei quase todas, não foi? Pegar esse cinza aqui bonitão. A altura de um prisma é a distância entre as bases. Então você tem o plano de uma base, você tem um plano que contém a outra base. A distância entre esses dois planos é chamada de altura do prisma. Por que eu estou falando da altura do prisma agora? Primeiro porque eu esqueci, peço desculpas, ter falado naquela outra parte do vídeo, e eu não vou gravar aqui de novo, certo? E segundo,
Porque a gente vai precisar da altura do prisma para o cálculo das áreas e do volume. Se o nosso prisma for um prisma oblíquo, essas faces laterais serão paralelogramos. Então, você vai ter que calcular a área de paralelogramos, é uma complicaçãozinha a mais. Deixar claro que questões com prismas oblíquos ela é um pouquinho complicada para a gente, normalmente aparecem mais em provas mais avançadas, certo? Mas a gente pode fazer algumas, tem pouquíssimas no livro, a gente pode comentar algumas, certo? Vai envolver um pouquinho mais de trigonometria, e normalmente são questões que envolvem volume. Volume, o fato de ser oblíquo não atrapalha tanto. Com relação a prismas retos são aqueles em que a aresta lateral ela vai coincidir com a altura. Não pense que a altura vai ser exatamente a aresta lateral, não. Viu? Eu vou mudar aqui a tela para mostrar aquele desenho. Cadê aquele desenho do prisma oblíquo que eu fiz? Apaguei. Deixa eu fazer aqui rapidinho aquele triângulo. Pam, pam. Aqui. Esse prisma oblíquo, vou botar aqui nas outras cores, não preciso mais dessa cor cinza. A altura dele seria a distância que vem lá da base de cima até a outra base. A distância tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, prismas oblíquos têm uma certa inclinação, tem um certo ângulo que a aresta lateral forma com a base, com o plano da base, com o plano das bases, né? Seria um ângulo que a gente pode analisar aí com relação a qualquer uma das duas bases, certo? A gente pode fazer uma análise. Mas no caso aqui, esse ângulo no prisma oblíquo não seria um ângulo de 90 graus. Já nos prismas retos, sim, seria um ângulo de 90 graus. De forma que o prisma reto, como a gente tem aqui, a altura vai coincidir com a aresta lateral. Além disso, as faces laterais de um prisma reto serão todas retângulos. Gente, quando é tudo retângulo, isso ajuda demais a gente. Quando é tudo retângulo, nas faces laterais do nosso prisma, ajuda demais. Porque calcular a área de retângulo a gente já sabe. E no caso aqui, a gente tendo os valores, fica tudo mais fácil. Então, área lateral, que eu vou mostrar para vocês, e área total, vai servir para prismas retos. Para prismas retos. Muda um pouquinho a coisa quando a gente trabalha com prisma oblíquo, mas no geral para prisma reto vai dar certo o que eu estou fazendo aqui com vocês. O que é que nós vamos fazer? Calcular a área de retângulos. Pronto. Como é que a gente calcula a área de retângulos? Repare que lá nas bases a gente tem 1, 2, 3. Aqui nesse exemplo tem 5, mas você vai ter as arestas da base. Eu vou chamar de L1, L2, L3 e vai continuar, certo? Vamos dizer até Ln. Pá. E você vai ter as arestas laterais, que vão coincidir com a altura. Essas arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com o plano da base. Então, a medida da aresta lateral aqui vai coincidir com o valor da altura do prisma. Eu vou abreviar pela letra H maiúscula. Essa aqui vai ser a minha altura. Aí eu pergunto para vocês, quanto é que vai dar a área de um retângulo desses aqui? Do primeiro, por exemplo. Eu não estou garantindo que esse prisma ele é um prisma regular. Pode ser um prisma qualquer, desde que seja um prisma reto. Ou seja, qualquer um dos lados das arestas da base, lados, né? Só porque eu usei L. Qualquer uma das arestas da base pode ter uma medida diferente, não tem problema nenhum. Mas aí eu vou calcular a área de cada um dos retângulos que ele vai ter. Nesse caso aí vão ter 5 retângulos, são as paredes do meu prisma. Mas pode ser quantos for, pode ser 6 se for um prisma hexagonal, 4 se for um prisma quadrangular, depende do prisma, você vai ter a quantidade de lados na base. Então, um retângulo desse aí vai ser uma das arestas da base, no caso L1, vezes a altura do prisma. Lá atrás vai ter outro retângulozinho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, porque eu marquei na mesma cor. Deixa eu botar outra cor. Aqui, acompanha, ó. Outro retângulo, outra parede retangular. Então, para calcular a área daquele retângulo, é aquela aresta lá, que é com área de retângulo, base vezes altura, sendo que a base aqui que a gente usa lá na geometria plana, né, mesmo sendo euclidiana, mas lá na geometria plana, a base é a altura que a gente tem que tomar alguns cuidados.
ao invés de falar base vezes altura para o retângulo, a gente tem que tomar cuidado em falar a aresta da base vezes a altura do prisma. Só tomar esse cuidado com o nome, mas o conceito é o mesmo. Então aqui a gente vai somar com a outra aresta da base, L2, vezes a altura H. E a gente vai fazer isso para todos os outros retângulos. Cada um vai ser formado por uma aresta da base, como esse aqui lá de trás é outra aresta, e a altura é a mesma para todos os retângulos. Então a gente vai fazer isso aqui até chegar no último, que eu vou chamar de Ln. Se forem 6 arestas na base, se for um prisma hexagonal, então L1, L2, L3, L4, L5, L6. Esse N é a quantidade de arestas que tem na base. Você pode colocar o H em evidência, vai ficar L1 mais L2 mais até o final, mais Ln, vezes a altura do prisma. Soma das arestas da base é o que a gente chama de perímetro da base. Então, essa área lateral, vou abreviar aqui por ALzinho, que a gente está querendo criar uma fórmula para esta área lateral, e essa fórmula só vai servir para prismas retos, eu estou lembrando aqui, viu? Isso aqui vai ser o perímetro da base vezes a altura. É só um cuidado que perímetro na geometria euclidiana a gente abrevia por 2P, não usa P, viu? Esse 2P que aparece ali não é porque é o dobro, não. É porque a gente define 2P como sendo perímetro. É um símbolo para perímetro. Por que isso? Porque só um P já é outro significado. Significa semi-perímetro. Quem tiver curiosidade, tem algumas fórmulas de área de triângulo que envolvem semiperímetro. A gente não está usando aqui ainda. A gente está usando o perímetro da base, o símbolo correto é 2P. Então, a nossa área lateral de um prisma reto é o perímetro da base vezes a altura. Área lateral. E qual seria uma fórmula bacana para a área total? A área total são todas as áreas do prisma. Além de contar as áreas laterais, contar as áreas das bases. Então, a gente vai pegar a soma da área lateral. A primeira coisa que você faz quando quer calcular uma área total é calcular a área lateral. Então, a área total, você vai fazer a área lateral primeiro e depois você vai somar com as áreas das bases. São duas bases e elas têm todas as mesmas medidas, são congruentes. Então, você não vai fazer mais dois cálculos, você vai fazer só um cálculo e multiplicar por 2. Então, fica 2 vezes a área da base. A área total vai ser assim, que você vai calcular. É a área lateral, aqui é a área total, vai ser a área lateral somada com duas áreas da base. AT é a área total, AL área lateral. Finalmente, sobre volume. Sobre volume, certo? Tem alguns raciocínios envolvendo como é que eu posso dizer? Unidade de medida, tem alguns raciocínios envolvendo alguns princípios. Lá no livro de vocês, na página 210, ele faz uma explicação melhor. Então, eu recomendo que vocês leiam essa página, certo? E qualquer coisa, a gente pode tirar dúvida lá no nosso encontro do MITS. Pra gente, o que é que eu preciso saber sobre o volume de um prisma? O volume tem uma fórmula, vai ser a área da base. Você calcula a área da base e multiplica pela altura do prisma. Essa é a fórmula do volume. Então, são essas três fórmulas que vão nos ajudar. Lembrando que as fórmulas de área lateral e de área lateral só serve se o prisma for reto. Se não for prisma reto, você vai ter que se virar para calcular a área lateral. Boa sorte, certo? Normalmente não é fácil, mas é possível, certo? Um pouquinho de raciocínio, um pouquinho de trigonometria dá certo. Mas, no geral, fórmula fechada não tem. Não que eu saiba. Outra coisa interessante de comentar. Diferença entre área e volume. Eu já peguei alguns alunos anteriormente que confundiam as duas coisas. O que é área e o que é volume. Quando eu falo de área lateral, estou pensando em paredes do meu prisma. Quando eu falo de volume, eu estou pensando na capacidade dele. Pensa comigo, se eu tenho uma casa e eu quero pintar as paredes, eu preciso saber da área das paredes ou eu preciso do volume da casa?
Volume seria, eu precisaria se fosse para encher a casa toda de tinta. Não é isso que a gente quer fazer, é pintar as paredes. Então, para pintar as paredes, é necessário saber a área dessas paredes, certo? No caso, eu estou me referindo à parede para fazer uma associação à área lateral, para quem não percebeu ainda. Então, quando tiver problemas envolvendo revestimento, né, passar um papel de parede, revestir uma caixinha, isso aí envolve a área desses prismas, né? Normalmente eles vão dar objetos, né? Questões mais voltadas para mim, dão alguns objetos que têm formas de prisma e vai pedir para você fazer alguma coisa com esse objeto, né? Pedir algum cálculo, e as dúvidas que surgem é saber se você vai calcular a área lateral ou volume. Se você tiver que preencher esse objeto, por exemplo, você tem um aquário, você vai encher ele d'água. Encher ele d'água envolve a capacidade desse aquário, cálculo de volume. Se você tem uma caixinha de joias, por exemplo, na forma de um prisma pentagonal, e você quer pintar, ou você quer botar um papel colorido nessa caixinha de joias, você não vai encher ela de papel. Você vai botar só nas paredes da caixinha de joias. Qual é a área de papel colorido que você vai precisar para colocar nessa caixinha de joias? É a área total da caixinha, não é volume. Então, é muito importante entender qual dos dois o problema vai pedir. Problemas mais elementares, simplesmente para você calcular. Calcule e tal. É bobinho. Mas os mais parrudões, ele deixa dúvida exatamente nisso. Se você vai precisar encontrar área lateral ou área total, né? Cálculo de áreas, ou então se vai ser cálculo de volumes. Fiquem bastante atentos. Até mesmo questões que envolvem tinta, né? O pessoal se confunde, porque, por exemplo, uma lata de 5 litros de tinta vai pintar 40 metros quadrados de parede. Quantas latas de tinta você necessita para pintar as paredes de uma sala? Então, problemas como esse, que envolve o volume da tinta, mas você quer pintar as paredes da sala, você não vai encher a sala toda de tinta, cálculo de área total da sala. Área lateral, você não vai pintar o chão nem o teto, então não é área total, área lateral. Tem essa interpretação também, viu? Então fiquem muito atentos à leitura, pessoal. A gente comenta um pouco mais sobre isso lá no nosso encontro no Mix, certo? Vamos resolver alguns exercícios mais simples de aplicação de fórmula. Vamos resolver o exercício da página 203, questão 4. Cada aresta lateral de um prisma hexagonal regular mede 12 decímetros e cada aresta da base mede 8 decímetros. Calcule desse prisma a área de uma face lateral, a área de uma base, a área lateral e a área total. Bem, eu gosto de resolver essas questões mais ou menos como os professores de física fazem. Eles são fantásticos em questões desse tipo, certo? E eu gosto muito de algumas técnicas deles. Por exemplo, pegar as informações que a gente precisa no texto e colocar na questão. Então a gente está resolvendo um problema. Eu já fiz até o desenho. Só fiz porque tem na questão. Se não tivesse desenho na questão, dava para fazer do mesmo jeito. Então nós temos um prisma hexagonal regular. Prisma hexagonal regular. Onde cada aresta da base mede 8 decímetros e cada aresta lateral mede 12 decímetros. Tem até a figura que tem o 8 decímetros aqui embaixo e 10 decímetros na lateral. 12 decímetros na lateral. E aí? Vamos lá, algumas observações. Primeiro, eu não precisaria falar que cada aresta da base, quem está acompanhando aí do livro, certo? Ele está dizendo que cada aresta da base mede 8 decímetros. Não precisaria desse cada. Basta ele falar que a aresta da base mede 8 decímetros. Por quê? Quando ele fala que o prisma é hexagonal regular, já está subentendido que a base é um hexágono regular. Acabou-se. Todas as arestas têm a mesma medida. Então, basta falar agora no singular. A aresta da base vale 8 decímetros, que fica subentendido que todas as arestas da base valem 8 decímetros. Das bases, né, das duas bases, valem 8 decímetros. Só por ele ser um prisma hexagonal regular,
já fica subentendido que todas as arestas das bases medem 8 decímetros. E ele diz também que cada aresta lateral desse prisma regular mede 12 decímetros. Não precisava desse cada também não. Bastava falar uma vez, a aresta lateral vale 12 decímetros. Acabou-se. Certo? Então já fica aí de informação para vocês. E tem a área de uma face lateral. É um retângulo cuja aresta da base vale 8 decímetros e a altura do prisma vale 12, né? Ele é um prisma hexagonal regular. Ele nem disse que era reto, né? Essa informação era importante. Prisma hexagonal regular. Eu estou olhando aqui a definição lá na página 212, ele tem que ser um prisma reto. Opa, já fica subentendido que quando ele é um prisma hexagonal, quando é um prisma regular, não precisa ser obrigatoriamente hexagonal, só ele ser regular, a gente já sabe que ele é um prisma reto. Acabou-se. Então aquilo ali é um retângulo. Se é um retângulo, como é que se calcula a área do retângulo? 8 vezes 12. A aresta da base vezes a altura desse prisma. 8 vezes 12, isso aqui vai dar 96 unidades de medida decímetros quadrados. É uma área. Letra B. Calcule a área de uma base. Área de uma base. Aqui é uma informação bacana. Tem que saber cálculo de áreas de figuras planas. A partir de agora, geometria plana, certo? Fórmula da área de um hexágono regular. Tem uma fórmula já, para quem não se lembra, eu vou colocar a fórmula aqui. A fórmula vai ser, eu decoro de uma fórmula que é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Alguns livros simplificam. Logo, 6 com 4 fica 3 aqui e um 2 aqui. É porque eu já decorei com 6. É 6 vezes a fórmula da área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu decoro só uma fórmula e depois a outra eu multiplico por 6. Coisa minha. Então, a fórmula da área de um hexágono regular é essa. E esse L é a medida da aresta da base. Vale 8. Então, a área da base vai ser igual a 3 vezes 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A área da base, terminar aqui, ó, a área da base vai ser igual a 8 ao quadrado a 64. 3 vezes 64, raiz de 3 dividido por 4. Dá para simplificar o 64 com 4, fica 16. Deixa eu mudar aqui a cor. 64 simplifica com 4, é melhor do que multiplicar pelo 3. Aqui a gente diminui os números. Se multiplicar por 3 depois dividir, fica mais complicadinho. Depois que a gente simplifica, fica mais fácil. A área da base vai dar 96 vezes raiz de 3 decímetros quadrados. Letra C, ele pede a área lateral. Na área lateral, vou precisar de outra página. Deixa eu abrir aqui outra página. Pronto. Letra C. Eu quero calcular a área lateral. A área lateral vão ser 6 áreas de uma face lateral. A gente já calculou uma face de uma área lateral, então vai dar 6 vezes aquele valor. 6 vezes 96 decímetros quadrados. Quanto é que vai dar isso aqui? Essa área lateral, 576 decímetros quadrados. E finalmente ele quer a área total. Nessa área total, a gente vai pegar a área lateral, somar com duas áreas da base. São duas bases, a gente calculou só a área de uma base. E não precisa calcular a área da outra, é o mesmo valor, só multiplicar por 2. Então a área total vai ser a área lateral que a gente acabou de calcular, 576, somado com 2 vezes a área de uma base que a gente calculou no item B, 96 vezes raiz de 3. Então essa área total você pode colocar como resposta 576 mais 192 raiz de 3. Ou então você pode botar o 192 em evidência. Dá para colocar em evidência também.
Por favor, não some isso aqui não. Por favor, né? Tá multiplicando pelo raiz de 3 aqui é um número irracional. Então não some esses dois caras não. Se você quiser fazer uma aproximação com a sua calculadora, faça aí. Vou querer conversar com vocês com relação a isso lá no nosso conto do MITS. Quanto é que vai dar isso aqui aproximadamente? Vocês precisam desse valor. Eu vou mostrar aqui se a gente fosse botar em evidência 192 em evidência. 576 dá para dividir por 192, vai dar 3. Então fica o 3 dentro, mais o raiz de 3. Então, ou você coloca na forma que os matemáticos gostam, que é essa forma racionalizada, nessa forma fatorada. Aqui é bacana. Colocar essa resposta aqui em cima não tem problema, ela está correta. Mas a melhor, no caso de vocês, principalmente o pessoal da edificação, é fazer a aproximação do raiz de 3 e terminar as continhas por meio de uma calculadora. Isso é com vocês. Pega a calculadora e faça essa aproximação aí, termine a conta. E eu vou querer saber a resposta lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Vamos para a próxima parte do conteúdo. Vamos falar sobre alguns prismas especiais. Na verdade, vamos começar pelo paralelepípedo. No caso do nosso interesse, é o paralelepípedo reto-retângulo. Paralelepípedo é todo prisma cujas bases são paralelogramos, certo? O paralelepípedo reto é aquele que as faces laterais formam 90 graus com os planos das bases. E finalmente, o paralelepípedo reto-retângulo é todo prisma reto cujas bases são retângulos. Ufa! Toda essa informação está lá na página 204, lá no topo dessa página. E o que eu queria falar sobre isso é o seguinte, a gente sempre chama de paralelepípedo o que eu estou apresentando aqui para vocês, que é o chamado paralelepípedo reto-retângulo. É o nome completo dele. Então, ficar atento se a gente realmente está trabalhando com uma determinada questão envolvendo paralelepípedo reto-retângulo ou não. Muitas vezes fica omitido, né? Fica omisso. Omitido ou omisso? Acho que é omisso. A informação diz que ele é um paralelepípedo reto-retângulo. Fica só mostrando que ele é um paralelepípedo. E a gente acaba resolvendo do mesmo jeito. Certo? O que é que eu tenho que falar para vocês com relação a paralelepípedos retângulos? Primeiro, com relação à medida da sua diagonal. Todas as faces são retângulos, né? Além das áreas, por ele ser reto, as faces laterais são retângulos e as bases também vão ser retângulos. Tudo é retângulo. As diagonais do paralelepípedo, elas têm as mesmas medidas. Paralelepípedo reto-retângulo é o nome completo dele. As diagonais têm a mesma medida. Ao todo são 4. Lembra das diagonais de um prisma? Tem que passar por dentro do prisma. E as 4 se tocam no mesmo ponto, lá no centro do prisma. Essas diagonais têm uma medida. Tem 4 aí, 4 não interessa pra gente, certo? Só para informação aí de que as 4 se tocam no mesmo ponto. E é no centro geométrico, a gente chama de centro de massa, centro de gravidade do prisma. A gente pode comentar sobre isso lá no nosso encontro do MITS. A gente pode calcular a medida de uma diagonal dessa. Como? Eu vou botar só uma para não atrapalhar tanto. Pronto, acho que aqui fica fácil. Seguinte, primeiro a gente calcula a diagonal de uma das faces. No caso aqui é a face de baixo, a base. Depois você vai pegar essa aresta lateral e calcular a medida da diagonal que você quer. Tudo isso aqui você vai calcular usando o Teorema de Pitágoras. Então vamos botar as medidas das arestas, né, do prisma como sendo A, B e C. A altura, aí o comprimento e a largura eu vou chamar de B. Então nós temos aí a altura A, comprimento C e largura B. Eu botei B ao invés de L só para ficar ABC as letras, certo? Lá na base, olha para a base. Aquela diagonal da base não é a diagonal do prisma, é a diagonal da base. Eu vou chamar de D minúsculo. Você pode descobrir usando o Teorema de Pitágoras com esse B e esse C. Então, D ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto, guarda isso aqui. Se você quiser, D é igual a raiz quadrada desses camaradas, mas nem precisa. A diagonal zona do prisma, diagonal zona, D maiúscula, grandona, que passa toda por dentro do prisma. Essa diagonal pequenininha está passando só lá no piso. A diagonal grandona, ela vai ser uma hipotenusa do triângulo retângulo formado pela altura do prisma,
com essa diagonal pequenininha. Então aqui nós temos outro triângulo retângulo, além do triângulo retângulo lá de baixo. Para quem não enxergou o triângulo retângulo lá de baixo, é isso aqui, ó. Comprimento, a base, essa diagonal. Tem esse retângulo lá embaixo, triângulo retângulo. Apliquei o teorema de Pitágoras. Agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no outro triângulo retângulo, que também vai usar o Dzinho. Mas vai ser para descobrir o valor do Dzão. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, Dzão vai ser a hipotenusa. Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado. Eu vou botar o A primeiro. A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Só que quem é Dzinho ao quadrado? A gente já calculou lá no teorema de Pitágoras. É B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado é igual a ao quadrado, que já tinha, mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É um teorema de Pitágoras gigante, que você vai envolver a diagonal do prisma e as três dimensões do paralelepípedo. As três dimensões do prisma. No caso aqui do paralelepípedo. Comprimento, altura e largura. Certo? Então, o primeiro cálculo que a gente pode fazer aqui é a medida da diagonal do paralelepípedo. Qualquer dúvida nessa formulazinha, né? Aqui foi quase uma demonstração para vocês. Vocês podem percar lá no nosso encontro do MITS. Tudo que nós mostramos de cálculos envolvendo prismas, a gente pode calcular para o paralelepípedo reto-retângulo. Área lateral, área total e volume. Área lateral, eu posso usar aquela fórmula que a gente viu lá para os prismas, mas eu estou pensando em fazer de outra forma, uma forma mais intuitiva. Gente, é só retângulo, é só retângulo. Então aqui nós temos a altura que eu vou chamar de A, o comprimento C e a largura B. Nós temos dois retângulos, que seriam esse aqui e o retângulo lá de trás. Eles têm exatamente as mesmas medidas, é a largura B e a altura A. Então a área só de um retângulo desse é A vezes B. Como são dois idênticos, 2 vezes A vezes B. Está aqui. Nós vamos ter outros dois retângulos com as medidas que vão valer o comprimento do paralelepípedo e a altura. Olha esse retângulo aqui da frente. As medidas dele é C e a altura A. Como é que seria a área só desse retângulo? A vezes C ou C vezes A, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas são dois. Tem esse aqui da frente, tem um lá de trás. Então fica 2 vezes A vezes C. E nós vamos ter outros retângulos que são os que ficam nas bases. Lá embaixo tem um deles. A área desse retângulo é a medida de C vezes B. B vezes C. Mas tem outro idêntico a ele lá em cima. Então vai ficar 2 vezes B vezes C. Então são 6 retângulos ao todo. 2 com as medidas A e B, 2 com as medidas A e C e 2 com a medida B e C. Calcular a área de cada um deles, basta calcular só de 3, não precisa dos 6, porque eles são 2 a 2 iguais e somos os resultados. Tá aqui a área lateral, é isso aqui. Você pode botar o 2 em evidência, se você quiser. 2 que multiplica AB mais AC mais BC. Pronto. Tá aqui a fórmula. Vala que eu botei área total. Vala total. Tira as bases, tira as bases, tira as bases. Tira o B e o C, tira o B e o C, tira o B e o C. Vala. Leseira, leseira. Área lateral, sem as bases, sem as bases, sem as bases. Entreguei foi o ouro já. Ih! Ah, vou gravar tudo de novo não. Tô corrigindo aqui. Acontece nas melhores famílias. Ela tava pensando na área total. Pronto, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calculei só a área lateral. 4 retângulos. A área total vão ser os 6 que eu contei. É a área lateral mais as 2 áreas da base. Então, a área total, 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Já mostrei o raciocínio agora há pouco. Então, a área total, você pode colocar o 2 em evidência. 2 vezes AB, mais AC, mais BC.
Gente, decorar a fórmula não é interessante, certo? Foi isso o tempo disso. Vocês estão vendo que até eu me enrolo um pouco com isso, porque a gente não decora, a gente simplesmente está vendo que são retângulos. Então, dependendo da necessidade do problema, você vai calcular áreas de retângulos. Professor, quando é que eu vou calcular a área lateral ou a área total? Tem situação que você não calcula nenhuma das duas. Por exemplo, eu já vi uma questão que falava sobre o revestimento de uma piscina. Comprou-se ladrilhos de 20 centímetros quadrados, cada ladrilho, e quer se revestir uma piscina com as medidas 25 metros de comprimento, com 15 metros de largura e 2 metros de altura. Quantos ladrilhos de 20 centímetros cada lado, 20 a 40, 20 centímetros, vou botar aqui, 20 centímetros quadrados, são necessários para revestir uma piscina toda? Aí eu te pergunto, eu preciso calcular a área lateral ou a área total dessa piscina para poder saber quantos ladrilhos eu vou precisar? Nenhum nem outro, porque eu não vou cobrir a piscina, tem que botar água depois, eu quero só uma das bases, que é o piso, e as 4 paredes. Eu não vou precisar calcular a área da outra base. Então, são situações que você vai ter que desenrolar na hora, certo? A interpretação de texto. Decorar a fórmula não é o ponto mais importante. Eu estou mostrando aqui, eu estou apresentando o que o livro traz. Volume sim. Volume é uma formulazinha bacana, a área da base vezes a altura, sendo a mesma fórmula do prisma. A área da base vezes a altura do prisma. Normalmente a altura de prisma a gente usa a letra H, certo? Sendo que para o paralelepípedo, a base tem medidas B e C, e é um retângulo, então a área dele seria B vezes C. E a altura eu estou usando a letra A, então o volume do prisma, A vezes B vezes C. É o produto das 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Acabou-se. Aqui você já tem o volume do seu prisma. Vamos fazer alguns exercícios envolvendo esse assunto aqui. Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no Mix. E não vão rir da gravação não, viu? Eu sou de vocês assim mesmo, porque vocês não me conhecem pessoalmente. Aula pessoalmente isso é pior. Vamos resolver o exercício da página 208. Páginas não, é página 208. Questão 10. Em um paralelepípedo reto retângulo, a largura mede o triplo da altura e o comprimento mede o quádruplo da altura. Dado que a diagonal desse paralelepípedo mede 2 vezes raiz quadrada de 26, determine o seu volume. Questão boa. Vamos lá. As 3 dimensões que eu costumo trabalhar, você vai usar 3 letras. Pode usar X, Y, Z, A, B, C, quaisquer letras que você quiser. Eu costumo usar A para altura, C para comprimento e B para ficar bonitinho para largura. Ok? Aí eu vou usar agora as informações que ele me deu. Essa questão aqui é bacana, essa como ela é mais complicadinha um pouquinho. Ele disse que a largura mede o triplo da altura. A minha largura é B, ela mede o triplo, que é 3 vezes a altura que eu chamei de A. E o comprimento mede o quádruplo da altura. O comprimento eu chamei de C. Isso aqui vai ser igual ao quádruplo, é 4 vezes a altura A. São informações que vêm no enunciado, acompanhem pelo livro de vocês. Ele diz que a diagonal do paralelepípedo, quando ele fala diagonal do paralelepípedo, é aquela diagonal grandona, Dzão. A diagonal do paralelepípedo vai valer 2 vezes raiz quadrada de 26. Tudo isso aqui medido em centímetros, né? Essa diagonal. Determine o volume desse paralelepípedo. Eu quero saber quanto é que vale o volume V. Vou abreviar aqui para a letra V. E aí, como é que eu vou fazer? Repare que eu não sei nenhuma das medidas. Eu não tenho nenhuma delas. A única informação praticamente numérica que eu tenho é o valor da diagonal. E eu vou usar ela para descobrir as medidas. Acho que a altura. Por quê? Porque tem uma fórmula. Eu vou escrever aqui a fórmula da diagonal. Diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Por que eu escrevi a fórmula da diagonal? Porque é a única que é o seu valor numérico. Eu vou substituir onde tem D e colocar o valor dele. Essa diagonal vale isso aqui. 2 vezes raiz de 26 e eu vou elevar isso ao quadrado. Além disso, eu tenho uma relação entre cada uma das outras medidas em relação à altura. Então, eu vou substituir o B e o C pelo valor que eu tenho. O A ao quadrado eu vou repetir.
O B eu vou substituir por 3 vezes A, não é B ao quadrado, então fica 3 vezes A ao quadrado. E o C eu vou substituir por 4 vezes A. Como está ao quadrado, eu vou colocar aqui o quadrado. Bota entre parênteses porque é o C todo que está ao quadrado. Se não tiver parênteses, parece que é só o A que está ao quadrado e o 4 não fica. Tem que ser tudo ao quadrado. Por isso que eu botei o parênteses antes, estou botando agora. Agora fazer continhas. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 26, quando eu elevar ao quadrado vai dar 26. Isso é igual a ao quadrado, mais 3 ao quadrado é 9, a ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes a ao quadrado. 4 vezes 26, quanto é que vai dar isso aí? 2 vezes 26 dá 52, vai dar 104. 104 é igual a ao quadrado mais 9 ao quadrado mais 16. Acho que nem precisava multiplicar, não. Vou nem multiplicar. Só vai me dar trabalho. Vi isso agora. Olha a visão, olha a visão. 16 mais 9 é 25. 25 mais 1, que é como se tivesse 1, 26. Então aqui vai ficar 26 a ao quadrado. Olha aí que beleza. 26 multiplicando passa para o outro lado dividindo. É melhor do que deixar aquele 104. Já divide logo. Puf. E o meu A ao quadrado é igual a 4. No caso, o A vai ser igual a 2. Raiz quadrada de 4. Qual a unidade de medida? Centímetros, não é isso? Centímetros. Fiquem atentos às unidades de medida. Sabendo o valor da altura, a gente pode encontrar o valor das outras medidas. A largura e o comprimento. Aqui a largura. B é igual a 3 vezes 2. Quanto é que vale a largura? B igual a 6. O comprimento. C é 4 vezes a altura, 4 vezes 2. Quanto é que vale o comprimento? 4 vezes 2, 8. Tudo em centímetros, tudo em centímetros. Eu nem coloquei porque eu estou interessado no volume. O meu volume é o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Já descobri. O primeiro que eu descobri foi o A, vale 2. O B, que é a largura, vale 6. E o C, que é o comprimento, vale 8. Quando eu multiplico tudo isso aqui, 2 vezes 6 vezes 8, 96. Deu 96, né? Parecido com a outra questão o resultado. Nada a ver, né? Muita coincidência. Unidade de medida. Se as medidas lineares forem centímetros, a unidade de volume é centímetro cúbico. Ok? Então a minha resposta. O volume é 96 centímetros. Opa, mexeu sozinho, viu? Não? Centímetros cúbicos. Pronto. Essa é a nossa resposta. Deixa eu ajeitar aqui a página. Quem quiser copiar, pausa aí o vídeo. Certo? Vamos ver mais um prisma especial para a gente já ir encerrando essa parte aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do Meet. Se eu tiver falado muito rápido, eu explico de novo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar aqui rapidinho sobre o cubo, certo? O que é o cubo? É um caso especial de paralelepípedo reto retângulo. No caso, é o hexaedro regular. É quando, além de uma base retangular, na verdade a base é um quadrado. Então, toda a informação do cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas no livro de vocês, lá na página 208, lá em cima. Quem quiser dar uma lida sobre o cubo, tá aí. O que a gente precisa saber sobre o cubo? Praticamente ele é um prisma cujo um paralelepípedo reto retângulo com todas as arestas com a mesma medida. Então nós temos a base sendo um quadrado e não mais um retângulo. E a altura também vai ter a mesma medida que as arestas da base. Então todas as arestas têm o mesmo valor. A gente costuma abreviar por A de aresta. Então, quais são as fórmulas para o cubo? São as mesmas fórmulas do paralelepípedo reto retângulo. Só que ao invés de usar as letras A, B e C, a gente usa as letras A e A. Mesma letra. Então, a fórmula da diagonal ao quadrado, é igual a ao quadrado mais, não era para ser B ao quadrado? Vai ficar A ao quadrado mais, não era para ser C ao quadrado? Vai ficar A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, a diagonal de um cubo
é d ao quadrado. Eu fui falar cubo, escrevi cubo lá em cima. Olha, é 3 vezes a ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado, tirando a raiz, vai ficar a raiz de 3. Fórmula da diagonal de um cubo. Área lateral. São 4 quadrados. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a ao quadrado. A área total são 6 quadrados. A área total é 6 vezes a ao quadrado. Nem precisava de fórmula. Acho que é por isso que o livro nem chama muita atenção, porque é tudo quadrado, certo? Finalmente, o volume. O volume é para ser A vezes B vezes C. Acaba sendo A vezes A vezes A. O volume de um cubo é A elevado ao cubo. Pronto. São as fórmulas do cubo, praticamente as mesmas fórmulas do paralelepípedo reto retângulo, sendo que as 3 dimensões têm a mesma medida. Ok? Vamos resolver um exercício sobre cubo para a gente concluir essa parte da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no Mix, vocês sabem, né? Questãozinha simples para a gente, lá na página 209, questão 14. A área total de um cubo é 96 decímetros quadrados. A área total, 96 decímetros quadrados. Pergunta no item A, qual a medida da diagonal, item B, a medida da área lateral, item C, o volume. Gente, qualquer uma das informações sobre o cubo, eu preciso saber a medida da sua aresta. Então, eu vou encontrar primeiro quanto é que vale a aresta desse cubo. A área total ela tem uma fórmula. A área total é 6 vezes a aresta ao quadrado. Lembrando que cada uma das medidas do cubo vale Azinho de aresta. Então, isso aqui vai ser igual a 96. Né? São 6 áreas, cada uma vale A ao quadrado. 6 vezes A ao quadrado igual a 96 decímetros quadrados. O A ao quadrado vai ser igual a 96 dividido por 6. Esse A ao quadrado vai ser igual a 96 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 16. Então, meu A vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é 4 decímetros. Medida linear agora. Pronto. Sabendo a medida da aresta, a gente agora pode encontrar os outros valores. Vou deixar aqui no cantinho para não me atrapalhar e usar essa parte da lateral todinha. Eita. Item A. Eu quero calcular a medida da diagonal. Quanto é que vale a diagonal desse cubo? É A raiz de 3. Já calculei o valor do A. A diagonal é 4 raiz de 3. Pronto, você decorou as fórmulas, só aplicar a fórmula agora. Decímetros. 4 raiz de 3 decímetros. Letra B, a área lateral. Letra B, a área lateral. A área lateral são 4 quadrados. É 4 vezes A ao quadrado. Essa é a fórmula. A área lateral é 4 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 4, 64 decímetros quadrados. Item B. Item A. E o item C, ele me pede o valor do volume. Volume vai ser A ao cubo. Meu volume é 4 elevado ao cubo. É um caso em que o volume vai ser igual à área lateral. 64 decímetros cúbicos. Questãozinha simplesinha, só para a gente ver que as fórmulas elas agilizam muito o nosso resultado. Mas qualquer uma delas você pode encontrar agora só com a figura, né? Você pode ir lá e ver que é tudo quadrado para você encontrar essas medidas, não precisava nem decorar a fórmula. Mas as fórmulas agilizam e muito. Tudo bem, gente? A gente vai ficar por aqui. Mais questões complicadinhas, mais interessantes, mais elaboradas, a gente resolve lá no nosso encontro no Mix. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso encontro.